Alô, amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está agora assistindo mais uma gravação nossa. Eu fico muito feliz com a sua participação. Eu agradeço a Deus por vocês que têm nos honrado e nos agraciado com essa audiência. Hoje eu tô meio gripado, tô com a voz meio embargada, tossindo. Então eu peço antecipadamente desculpa para você que está nos acompanhando. Meus amigos, hoje nós vamos discorrer um assunto muito interessante: a paciência de Deus, né? A paciência do Senhor. E eu posso dizer para você que a paciência do Senhor tem que começar por nós mesmos. Porque se nós somos feitos à sua semelhança, caracterizado como filho do Senhor, então essa característica que nós temos que manter. Porque a gente que está aqui também desse lado, a gente também tem que ter uma certa paciência. Vocês não acreditam, mas a cada 2 dias eu tenho que fazer uma gravação, jogar no estúdio YouTube para que você possa assistir, para que você possa fazer a sua avaliação. Então eu fico muito feliz com a sua participação, agradeço, curte, compartilhe, dá um positivinho para nós aí. E a gente está muito feliz com a sua audiência. Nós temos aqui seguidores que são aqueles seguidores que estão sempre conosco. Então eu fico contente de você ter esse compromisso. E aqui nesse canal a gente não fica ensinando porcaria. A gente entra no seu computador, no seu celular, a gente entra, mas a gente entra para levar uma mensagem positiva. E é isso que nos faz valer essa vontade de crescer e trazer algo de importante para você. Hoje nós vamos falar sobre a paciência que Deus tem conosco. E nós temos que ter essa mesma paciência, né? A gente tem que ter essa paciência. A gente tem que estar sempre confiante naquilo que a gente quer. Nós temos que estar sempre olhando atento para as coisas. E isso que nos remete cada instante a gente melhorar a qualidade do nosso serviço. A gente tem que melhorar a qualidade do nosso serviço. E aqui a gente faz estudo aqui para falar alguma coisinha boa para você. Eu já disse para você que eu não sou pastor, que eu não sou nada, eu sou uma pessoa tão simples quanto você. E eu tenho que ter uma preocupação muito maior, porque se eu quero procurar dar um pouquinho de exemplo, eu tenho que cuidar da minha vida social, da minha vida secular, porque qualquer escândalo que me envolver, eu vou ser repercutido negativamente na sociedade. Então eu agradeço a sua participação, eu agradeço. Bem, meus amigos, a paciência de Deus, né? Deus é paciente. A Bíblia fala que Deus ele é longâmino, ele é um Deus paciente. E essa paciência que Deus tem, ela é muito importante na nossa vida. O que nós vamos aprender hoje? Porque o Senhor, ele não retarda a sua promessa, pelo contrário, ele é paciente. Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém morra, que caia. Está lá escrito em 2 Pedro 3,9. Esse versículo é muito importante e nos traz uma sabedoria muito grande naquilo que a gente é. Um importante atributo de Deus, eu repito, é a paciência. E entender a paciência de Deus pode ser um grande desafio. Pode ser um grande desafio. Considerando o quê? Que muitas vezes nós projetamos nossas próprias expectativas e limitações que nós temos. Nós somos limitados. São limitações humanas em nossa vida, em nossa compreensão e na compreensão de Deus. Nós temos que ser limitados nessa questão. O teólogo inglês ele é um filósofo estudioso, Arthur W. Pink, ele define esse atributo, essa paciência com Deus, como aquele poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando-o
a tolerar o quê? Os maus e a demorar-se para tomar uma atitude para castigar-nos. Deus, ele é calmo, ele é tranquilo, ele não é igual nós, que já ira, já explode, já vai brigando, já vai querendo, a gente acaba até se comprometendo. Por quê? Porque Deus é paciente, porque está concedendo tempo para o pecador, aquele que faz coisas erradas, se arrepender. Ele dá um tempo para você analisar. Você que tem que olhar o seu consciente. Obviamente que ele seria perfeitamente justo se resolvesse castigar instantaneamente ou imediatamente o pecador. Imagine se Deus fosse assim, errou, plum, cai um raio na cabeça. Errou, plum, tem uma maldade dele em cima da gente. Não, mas ele não é assim. Mas ele escolhe ser o paciente, ele analisa, ele vê o propósito dele ao mostrar tal paciência e levar o pecador, aquele que fez a coisa errada, ao seu arrependimento. Isso não é eu que estou falando, é a palavra, está lá em Romanos 2,4. Quando olhamos para a sociedade de hoje, quando a gente olha, enxerga, ao vermos as pessoas rejeitando a Deus e a sua palavra, nós somos o quê? Nós somos levados a pensar em como o nosso Deus, o quê? É maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhosamente paciente. Ele analisa, ele vê a pessoa errando, fazendo mal, ele olha, ele dá um tempo, ele espera a reconciliação, porque as pessoas pecam descaradamente, sem qualquer senso de culpa, e eles passam, tem pessoas que passam até a desafiar a Deus, zomba dos cristãos. E o que acontece? E vivem como se não fossem prestar contas de seus atos. Eu não vou falar nada, eu faço, acontece, está tudo bem, eu estou bem. Mas nós temos que ver uma importância. Mas aqui a importância desse atributo está lá na Bíblia. A Bíblia mostra que haverá um ponto final na longanimidade do Senhor. Tem uma hora que ele vai se tomar uma providência. A palavra de Deus fala que Deus não se deixa prevaricar. Ele vê, ele vai tomar uma atitude, não importa se é hoje ou amanhã, mas por enquanto ele suporta pacientemente as coisas erradas que odeia, pois quer levar os pecadores, as pessoas errantes ao arrependimento. É simples. Deus é simples. O seu trabalho, a sua função está sempre analisando, vendo a nossa atitude. Repetindo que eu falei, esse teólogo inglês, Arthur W. Pink, ele definiu esse atributo. Ele falou o que é esse atributo. E aquele poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo. Deus tem um controle próprio. Ele não é aquele que já vai acabando. Então o que acontece? Ele vai levando a tolerar os maus e a demorar a agir. Isso mesmo, meus amigos. A paciência, né? Deus é paciente, Deus não é vingativo, Deus não vai batendo nada, não. A paciência de Deus, qual que é o objetivo? Ele tem um propósito de nos levar ao arrependimento, tá lá, repito, Romanos 2,4. Assim como a sua imensa paciência. Ele vai tolerando, vai passando. Foi assim que ele levou o apóstolo Paulo à salvação. Quem está falando isso? Não sou eu. Está lá em 1 Timóteo 1,16. Está escrito lá. Aquilo ali é uma determinação bíblica, um conhecimento de Deus. Porque Deus também suporta com muita longanimidade os vasos de ira. Você fica irado para tornar conhecido o seu poder. Repito, também está lá em Romanos 9:22. A gente pensa que, porque se Deus quiser sim. Mais que simplesmente esperar, a paciência é uma virtude que reflete o caráter de Deus. Deus não vai acabando com a pessoa, pisando na pessoa. É paciente, ele espera por você. Porque na Bíblia, ela é descrita como um dos frutos do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:22. O que eu estou falando aqui são conhecimentos que estão dentro da sua palavra. A palavra de Deus é bênção.
Mas o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? É o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e felicidade. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas Deus não tomou providência? Por que Deus não tomou providência? Porque Deus é paciente, hein? Por que Deus é paciente? Ao nos oferecer a sua paciência, Ele nos oferece a si mesmo. Ele se oferece a nós mesmos. Nós não merecemos paciência e certamente não podemos merecê-la, porque Deus nos dá a paciência livremente, por uma causa, por um sentido, porque Ele nunca o quê? Deixará de ser quem Ele é. Deus sempre será Ele. Não, é impossível você querer se igualar, você querer ser mais calmo ou ter atitudes melhores. Quando você pede, você recebe a bênção do jeito que Ele quer. Mas vejam só, porque a natureza de Deus ela é imutável. Ele foi e sempre será paciente com nós. Ele é paciente. Às vezes a gente não entende por que Ele não tomou uma providência. Ele vai tomar uma providência. Tem duas personagens da Bíblia que se mostraram pacientes. Está lá dentro da Bíblia. Sabe quem foram? Foram Moisés e Jó. São exemplos de homens pacientes na Bíblia. Eles esperaram, sofreram, passaram por uma situação e nunca se revoltou contra Deus. Porque Deus sabia lá na frente o que eles mereciam. Por exemplo, Moisés. De acordo com a Bíblia, Moisés era um homem muito manso e paciente. Para conduzir aquele povo era muito difícil. Um povo reclamão, nada tá bom, toda hora perturbando o líder. Mas ele foi um grande profeta da antiga aliança. Ele foi um grande profeta da antiga aliança. E Jó, que nem eu falei, quem foi Jó? Um homem sofredor, um homem paciente, um homem calmo. Ele esperou pela vontade do Senhor. Jó foi um homem justo e foi fiel e paciente. O que aconteceu com Jó? Ele sofreu a perda da família, saúde e bens, mas manteve sua fé em Deus. Jó foi muito claro, é um exemplo de paciência na Bíblia. Ele não quebrou sua relação com a sua esposa, porque sua esposa falou, amaldiçoa o seu Deus e morra. E amigos que ficavam lhe acusando, você está pagando isso porque você fez aquilo, porque você fez isso, porque é isso. É duro você passar por uma situação dessa. Ele conservou sua fé, mesmo quando sua confiança foi testada até o limite. Ele chegou ao extremo da paciência. E no final, Deus restaurou sua vida. Deus restaurou tudo que ele tinha perdido da melhor forma possível. Usou ele para mostrar para o inimigo que Deus estava com Jó. E a história de Jó está presente na tradição oral de povos lá do Oriente Médio há cerca de 4.000 anos. É verdade, irmãos. É verdade, meu amigo. É uma plena verdade. O sofrimento que Jó passou. Na Bíblia, paciência é uma virtude que significa ter esperança de que as coisas vão melhorar. É a sua fé. Você joga lá no altar do Senhor e espera. Mesmo diante das suas dificuldades, você tem certeza que você vai colher um fruto maravilhoso. O seu presente vai vir. E é uma qualidade que nasce do amor, o que faz parte do fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito. É Deus trabalhando. Mas como devemos agir biblicamente com a paciência? Nós temos que ter alguns certos procedimentos. Nós temos que saber o quê? Saber confiar no poder de Deus. Lançar, esperar, orar e aguardar aquela bênção. Perdoar sempre o seu próximo. Muitas vezes você está na estupidez. Eu não gosto, não vou, não perdoo. Você se torna tão inimigo quanto é o Satanás. Acreditar na palavra de Deus. Nós temos que acreditar no que está escrito. Esses versículos que eu passei. Nós temos que preservar em seu caminho. É verdade, meus amigos. Esperar com fé, mesmo nas situações mais difíceis, nos dá uma garantia de que Deus está trabalhando a nosso favor. Deus trabalha no silêncio. Deus não trabalha gritando.
Aprender a lidar melhor com as nossas diversidades. Às vezes a gente não sabe, a gente é explosivo, estúpido. Nós temos que reconhecer que muitas vezes há um propósito muito maior nos desafios que nós enfrentamos. Nós passamos por desafios e a gente enfrenta esses tipos de desafio. O homem, ele é fraco, ele é irritadiço. O homem mais paciente na Bíblia, que a Bíblia destaca, chamava Simão, o cananeu. Era paciente também. Foi um exemplo. Tinha uma paciência incrível. Ele tinha a obra perfeita da paciência também, que pode ser ilustrada pela vida de um dos primeiros discípulos de Cristo. Nossa, como que Simão era o cananeu. Era um paciente. Mas quer saber sobre mais a paciência? Vai lá e vê em Salmos 30, verso 5. Vai lá ver. Abre, leia, meu amigo. Aqui a gente faz um estudo para você. Está escrito lá: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. E o choro pode durar uma noite. Você está cansado de ouvir esse versículo. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Deus, você chora, você sofre, você penaliza-se, mas na manhã você sabe que Ele vai chegar àquela bênção. Ao chorar, nós crescemos, nos conhecemos e deixamos Deus agir por nós. Nós às vezes queremos passar na frente, quer resolver. Nós queremos uma situação rápida. Somente os que choram serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Olha, é bem conhecido esse versículo. Porque eles serão consolados. Está lá em Mateus 5,4, meu querido. A gente é impaciente. A gente tem que chegar e chorar sim aos pés de Deus. Porque o choro nos aquieta-nos e faz pensar e entender boa parte dos nossos dramas. Você fica uma pessoa dramática. Você quer uma resolução, você quer uma situação que ela seja rapidamente resolvida. Mas nós sentimos renovados após essas lágrimas. Quando você chora, Deus recolhe essa lágrima. Deus transforma ela em bênção. Não é uma lágrima de sofrimento, é lágrima de bênção. Portanto, Deus é paciente. Vamos nos espelhar nele. Sua calma o faz pensar sem pressa como ele vai agir. Ele não tem pressa, nós que somos apressadinhos. E para tanto, o nosso bem é um bem diferenciado. É um bem diferente. Então, eu queria passar essa mensagem para você analisar bem. A gente não pode estar aí querendo passar o carro na frente dos bois, né? A gente quer, às vezes, resolver certa situação que não compete mais a nós. Não nos interessa alguma situação. A gente acaba se irando, ficando nervoso, buscando situações que são inerentes à nossa vontade. Quando você ora, você está esperando ali. Um dia eu falei aqui num desses vídeos meu que Deus não é aquele garçom, traz aí uma... Não. Ele sabe o momento certo que Ele vai te servir. Você não precisa pedir para Ele ir na sua mesa. Ele vai na sua mesa, Ele vai te servir. Então, meus amigos, a paciência de Deus fala que o Senhor não retarda a sua promessa. Pelo contrário, né? Ele é paciente. Sempre foi paciente. A impaciência é nossa. Nós é que somos as pessoas... Desculpa, eu falei, eu estou meio gripado. Então, meus amigos, aprendam uma coisa. Tenha paciência, porque Deus nos ensina o que é ser paciente. Deus nos mostra como nós temos que agirmos. Você orou, pediu, está demorando essa bênção não vem, calma. Ele está trabalhando. Quando você vai fazer uma prova na escola, o professor passa todas as questões, a prova como vai ser, e todo mundo fica em silêncio, inclusive o professor. O professor fica ali esperando você pacientemente realizar as questões que lhe foram impostas. Assim é Deus na nossa vida. Amigos queridos, mais uma vez eu termino esse podcast, né?
essa gravação e eu agradeço pela sua participação, certo de que você está conosco. Eu agradeço porque eu também tenho que ser paciente aqui. Eu tenho que ser muito paciente aqui. A cada 2 dias estou aqui gravando um novo vídeo para você. Eu tenho que estudar um tema na Bíblia, pegar a Bíblia, olhar, estudar um tema, criar um roteiro, falar o que pensar antes que a gente vai falar, para a gente não estar falando besteira. Isso para mim é muito importante e gratificante. Meus amigos, curte e compartilhe e nos dê um likezinho para nós lá, um positivinho. Participe conosco, é tão gostoso saber que você está aí desse lado. Aqui a gente não vai levar mensagens negativas, não. Aqui a gente vai levar o melhor que a gente pode te oferecer e a gente agradece a Deus por isso. Porque esse aqui é um canal livre, é um canal bem sem... O compromisso que nós temos é com você. Por isso que nós estamos chegando aí já a 10 mil visualizações. Nós tivemos um crescimento muito grande, um crescimento muito positivo. Nós tivemos mais de 90 mil reproduções. Isso prova que nós somos um canal aberto para você, feliz com você. E assim sendo, eu termino aqui agradecendo a sua participação. Continue conosco. Inscreva-se, mande para o seu amigo, aquela pessoa que está preocupada com seus problemas pessoais, sociais, financeiros, saúde, familiar, seja o que for. Nós estamos muito gratos por você estar conosco. O meu muito obrigado. E assim eu termino mais essa gravação. Obrigado a todos.